capítulo 7 ainda, né? Essa feita nós vamos elaborar em cima da última sessão do livro, do Sermão do Monte, versos 21 até o verso 24, né? Até nós concluirmos a última sessão. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E apenas da última sessão em diante nós vamos ler realmente, na realidade, só até o 23, que vai depois a gente dar continuidade à última sessão. Então, essa é a parte, irmãos, do sermão em que Jesus Cristo, nessa última etapa, ele vai lidar com o estado daqueles que professam o seu santo nome. Quem são esses que declaram que pertencem a Ele, né? Na igreja, obviamente, aqui na terra. Então, como igreja do Senhor visível, nós que professamos o nome do Senhor Jesus Cristo, certo? O Senhor Jesus vai dizer o perigo que corremos quando temos uma religião de aparência hipócrita, não é? E como isso certamente não vai terminar bem. E como sempre, o Senhor Jesus Cristo, nesse sermão, ele lida com dois pontos básicos, não é? Então, por exemplo, a primeira parte é o que ele chama da conclusão principal, que está nesse verso aqui, 21 particularmente, quando ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, esse é o ponto central, é o que chama a conclusão principal dessa sessão. E o que nós temos até o verso 23 é a prova e a explicação de uma das partes. Então, como é que ele vai provar isso? Como é que ele vai mostrar isso? E ele vai mostrar como que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ele vai dar um exemplo disso nos versos 22 e 23. Hoje nós vamos nos deter na conclusão, apenas no verso 21, e na próxima quarta, se o Senhor nos permitir, nós vamos lidar com os versos 22 e 23. Então, o tema específico aqui, irmãos, é como que alguns que professam a religião, eles serão salvos. E o que está sendo proposto aqui pelo Senhor Jesus Cristo é que nem todo mundo que professa a religião será salvo. Nem todo mundo que se declara servo do Senhor vai ser salvo. Então, a primeira parte em que o Senhor Jesus Cristo estabelece o seu ponto, que essa sentença que ele estabelece no texto, é contra muitas pessoas que vivem na igreja, certo? Que independentemente da profissão de fé delas ou delas declararem que pertencem a Cristo, entretanto elas nunca serão salvas. Isso é verdadeiro, não é? Foi falado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que tem o poder da vida e o poder da morte. Ele é que está declarando tal verdade, não é? Que Ele é o Deus da verdade e que não pode mentir. Ele diz: nem todo que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Mais uma vez, nem todo aquele que afirma com seus lábios que tem Deus como seu Deus entrará no reino dos céus. Então, aqui nós temos dois tipos de pessoas que professam na fé na igreja de Deus, que nunca serão salvas. Primeiro são o que nós chamamos de os hipócritas grosseiros, não é? Quem são eles? São os ateístas, não é? Geralmente conhecidos, ou aqueles que negam verdadeiramente a Deus. O segundo
aqueles que estão aqui nesse rolo, podemos dizer, ou nesse grupo, são aqueles também que são conhecidos como epicureus. Imagina aqui, dentro da filosofia, são aqueles que imaginam que levam o nome de Cristo, certo? Num aspecto, por causa do aspecto estético externo, e entretanto o seu ventre e o seu prazer, é o seu Deus. Eles dizem que servem ao Senhor, mas o ventre deles e o prazer deles é o próprio Deus dele. E terceiro, são aqueles que são os mundanos, que gastam sua força e a energia do seu corpo e a sua mente em tudo o que eles podem adquirir em coisas terrenas. Todo o esforço deles nessa vida diz respeito às coisas terrenas. Então esse é o primeiro grupo geral, chamado dos hipócritas grosseiros, né? Agora tem aqueles que os hipócritas estão mais próximos da verdade, aqueles hipócritas que estão bem perto da verdade, que professam o nome de Cristo em alguma medida, não é? E isso é verdade, em certo sentido, certo? E eles têm alguns dons da parte de Deus em alguma medida, e porque de alguma forma, irmãos, eles fazem isso, eles têm essas coisas, mas simplesmente perceptível diante dos homens e para o engano deles mesmos. Então, as pessoas que olham, imaginam que eles professam verdadeiramente a Cristo, e para o seu próprio engano eles fazem isso. Então, eles são reputados como membros da igreja, mas Jesus vai dizer: não passam de hipócritas, esses nunca serão salvos. Esses nunca serão salvos. E aí, para discerni-los, nós vamos tratar desse aspecto em 5 princípios básicos, certo? Então, como é que eles podem ter, de uma certa forma, algum dom da parte de Deus? Como é que eles podem chegar a professar que pertencem a Cristo, mas não são salvos? Quem são esses, né? Então, o primeiro é aqueles que têm o chamado espírito do terror, ou espírito do medo, o espírito de escravidão, o espírito do medo. Esses são os que aqui são descritos. Eu queria que você abrisse o texto comigo rapidamente em Romanos, no capítulo 8, versículo 15. O apóstolo Paulo, ele vai descrever isso. Veja, Romanos 8,15 diz assim: porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Perceba, esses servem ao Senhor como quem tem medo de alguma coisa, mas não como filhos. Esses servem a Deus com medo, mas não como quem pertence à família de Deus, não são filhos. E é interessante você notar, né, porque esses aqui que têm esse espírito, irmãos, de alguma medida eles têm um certo dom de Deus, nos quais eles podem até discernir o significado certo e o uso judicial da lei para si mesmo, no que diz respeito ao pecado e à punição do pecado. Eles têm consciência da punição do pecado, não é? Porque embora o homem por natureza ele conheça alguma coisa da lei, entretanto ele não conhece nada jamais no uso dela propriamente dito, como viver para a glória de Deus. Então, por razão desse conhecimento, ele se vê em cadeias, ele se vê escravizado, ele conhece a lei e se vê ali escravizado, e por isso ele teme, por isso ele tem medo, não é? E consequentemente isso pode produzir muitas coisas boas, como ele se entristece por causa do pecado, ele confessa, ele se humilha por causa do mesmo pecado, ele ora por perdão. Você sabe que alguns que nunca foram salvos fizeram isso? É só você olhar, por exemplo, Êxodo no capítulo 9, verso 27, abra sua Bíblia comigo. Você vai lembrar que Faraó, em uma das investidas do Senhor nas pragas do Egito, ele declara uma linguagem evangélica, se eu posso dizer assim:
Êxodo 9, verso 27, diz assim a palavra de Deus: Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: Esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Que linguagem evangélica é essa? Eu pequei, Deus é justo, e eu e o meu povo, nós somos ímpios. Nós sabemos bem como foi que terminou, não é? Veja, não precisa ir muito longe. Judas, irmãos, quando ele viu que Cristo foi condenado, ele se arrependeu dos seus atos, ele chorou por causa dele, ele ficou com vergonha por causa daquilo que ele fez, e confessou diante de Deus e dos homens, mas nunca foi salvo. A segunda característica, entende? São pessoas que chegam perto desse princípio porque eles entendem a lei na medida do que é o pecado, do que Deus exige, e eles até sofrem por causa disso. Mas o espírito que eles têm é o espírito de terror, é o espírito de medo. Não é o espírito que clama a Deus chamando-o de Pai, é o espírito do medo. O segundo dom que os hipócritas que estão bem próximos podem ter, irmãos, sabe o que é? É fé. Que coisa, gente, isso é impressionante. Eles podem crer. É só você abrir sua Bíblia em Atos capítulo 8, verso 13. Atos capítulo 8, verso 13. Aí vamos dizer: meu Deus, quem vai ser salvo, não é? Porque tudo isso é confissão de pecados, fé. Atos 8, verso 13. Veja o que diz a palavra do nosso Deus. Ele diz assim, irmãos: o próprio Simão, quem é Simão? Simão o mágico, né? O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ele foi batizado, por sinal. Ora, Jesus Cristo, lá em João capítulo 2, 23, depois de fazer alguns milagres, muitas pessoas creram nele. Jesus diz assim, certas pessoas creram, João diz assim, certas pessoas creram em Cristo, mas ele não confiava nelas. Muitos creram nele, mas o Senhor não confiava nelas. Que coisa! E, irmãos, para que nós não sejamos enganados, nós devemos conhecer e saber que esta fé, a fé de um hipócrita, o que é que ela tem em si mesma. Então, discernindo mais um pouquinho essa fé, o que é que essa fé hipócrita tem? Ela tem conhecimento da verdade, aprovação da verdade, isto é, assentimento, ele até concordar com ela, e um tipo de persuasão de que Cristo é o seu Redentor, Abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 18, diz assim a palavra do nosso Deus: porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. O segundo grau dessa fé, irmãos, onde nós podemos dizer, eles são, como diz o texto aqui de Pedro, eles são enganados por prazeres carnais. Eles enganam aqueles que estavam perto de escapar do erro, isto é, eles estavam perto de escapar da idolatria. Esse é o primeiro.
Nessa fé, eles chegam a quase escapar do erro. E no terceiro, veja lá comigo, no texto de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 ainda. A gente leu do 2,18, veja só o verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. No tempo que eles professam que foram redimidos pelo Senhor, eles estavam persuadidos, de alguma maneira, de que o Senhor havia comprado eles. Entretanto, no caminho eles falharam. Eles não entenderam o mérito de Cristo e não aplicaram efetivamente a si mesmo a obra do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam bem perto e foram arrancados. O terceiro dom dos hipócritas, que estão bem próximos, irmãos, são aqueles que chegam a provar do favor de Deus, numa certa medida, né? E isso você vai perceber. Hebreus 6, verso 6 diz assim: aqueles que foram iluminados pelo Espírito e provaram da boa obra de Deus e dos poderes do mundo vindouro. Embora eles nunca se alimentaram nem foram cheios disso, estiveram bem perto e se apartaram do Senhor. Quarto dom próximo que está associado aos hipócritas, que nunca serão salvos e aparentemente estarão em Cristo, são aqueles que têm uma boa afeição, né? Porque, irmãos, eles podem ter até alegria nas coisas boas de Deus, eles podem ter certeza disso, até alegria nas coisas de Deus. Você pode lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 13, onde o Senhor Jesus Cristo diz assim, deixa eu ler rapidamente para os irmãos, 8,13, o Senhor diz assim: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Alguns até têm um pouco de zelo pela glória de Deus, como o caso no livro de... Preste atenção nessa história em livro de Reis, irmãos. Segundo livro dos Reis, abre a sua Bíblia comigo, no capítulo 10, verso 16. Segundo livro dos Reis, capítulo 10, verso 16. A palavra de Deus diz assim, 10, 16. E você vai ver logo na sequência outro princípio, diz assim, 10, verso 16. Aqui estou no 9, vamos lá. 10, 16. Aqui é Jeú encontra Jonadab. Preste atenção no 16. E lhe disse: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou para o seu carro. Ele diz: olha, eu vou lhe mostrar o zelo que eu tenho pelo Senhor. Aí no verso 31 do mesmo capítulo, veja só, ele disse: mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Eu vou te mostrar o zelo que eu tenho, mas ele não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei, nos mandamentos do Senhor. Alguns chegam até a reverenciar os ministros de Deus, irmãos, como Herodes fez com João Batista. Herodes sabia que João era um homem justo e um homem santo,
Ele o temia e o reverenciava, mas ele não temeu mandar matá-lo. Há uma relação estranha com a verdade, mas não toda, de todo o coração. Aqui, o quinto dom, irmãos, é uma reforma externa da vida. Quando o solo que é pedregoso lá em Lucas, irmãos, ele recebe a semente, ele recebe com alegria e produz alguns frutos, mas o texto diz: não dura muito. Não dura muito. Eles recebem com alegria, produzem alguns frutos, mas não tem duração. Podemos aplicar para a nossa vida nesse primeiro momento, irmãos, que a primeira coisa e fundamental nesse primeiro momento é olhar para nós mesmos agora. Entenda, nós temos coisas melhores em nós do que neles. Mas preste atenção no outro detalhe. Nós podemos pensar que estamos em Cristo e podemos até dizer assim: essas pessoas que foram descritas aqui já provaram de coisas que talvez eu nem provei. Podemos professar o Senhor com os nossos lábios, Simão, o mágico, creu. Saul creu. Judas se humilhou. Mas eles não foram salvos. Preste atenção ainda, irmãos, que nós podemos ser inferiores a eles que não foram aceitos. Porque Simão creu, Saul e Acabe e Judas se humilharam, mas eles falharam. Até mesmo eles são inferiores, podemos ser até inferiores a Satanás quanto à fé. Satanás crê no Senhor, ele crê no Senhor e treme. E nada, veja, tudo isso foi provado e não foram salvos. Eu preciso olhar para mim mesmo. Se na nossa vida os nossos frutos são inferiores a isso, irmãos, que sobrará de nós? Segundo, nós devemos aprender a suspeitar de nós mesmos. E nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, irmãos, e avaliarmos a nossa fé e a nossa obediência. Nós não devemos pensar de nós simplesmente mais do que é, porque essas coisas no fim não vão nos salvar. Porque muitos terão fé na verdade em algum grau, outros terão boas afeições, outros bons dons, como nós vimos, mas entretanto foram todos condenados. Eu preciso suspeitar de mim mesmo. Não é à toa que Paulo chama a igreja: você precisa avaliar a sua vida, você precisa prescrutar a sua vida, saber se você está na fé. Isso não é algo estranho nas Escrituras. Terceiro, existem dois tipos de homens na igreja, irmãos, pessoas na igreja, que serão condenadas. Um que tem muitos dons dignos, né? Pessoas que têm muitas qualidades e serão condenadas. Então eu não posso descansar nessas coisas, mas trabalhar duro
para ter o meu coração enraigado e fundamentado no amor de Deus em Cristo. Quantas pessoas têm conforto pelo muito que eles fazem pelas pessoas, pela igreja e pela quantidade de trabalho que elas têm. Quantas pessoas descansam nisso? Eu preciso lutar internamente, no meu íntimo, irmãos, para que eu esteja fundamentado no amor de Deus em Cristo, tornando-me nova criatura em justiça e verdadeira santidade. Então nós seremos como as virgens sábias, tendo o óleo da graça nos vasos de nossos corações, que nunca serão apagados quando o marido chegar, quando o noivo adentrar. Isso eu preciso fazer urgentemente. Segunda parte, um pouco menor, eu preciso frisar, até porque é claro que aqui o Senhor está nos exortando num texto como esse, mas é claro que toda lei negativa existem princípios positivos, claramente. Então, a segunda parte da conclusão colocada pelo nosso Senhor Jesus Cristo é essa: alguns homens que professam o nome de Cristo na igreja serão salvos. Veja, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai ser salvo. Logo, alguns que chamam Senhor, Senhor serão salvos. Então a segunda parte também é importante, e elas são descritas aqui por nós, pelo Senhor, pelos seus efeitos e por suas ações, a saber, porque eles fazem a vontade do Pai. É que o texto diz diretamente, porque eles fazem a vontade do Pai. E isso aqui é uma nota infalível deles, de que eles serão salvos. E nós vamos brevemente mostrar aqui, irmãos, não é, que significa fazer a vontade do Pai. Essa é a vontade dele. O Senhor Jesus Cristo disse em João 6,40: isto é a vontade dele, daquele que me enviou, é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Essa é a vontade do Pai. João 6,40. O que é que o Pai deseja? Então, aqueles que fazem a vontade do Pai, o que é que o Pai requer? É que vejamos o Filho e creamos nele, e quem crer no Senhor será salvo. Essa é a vontade de Deus. Também, como diz lá em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que você se abstenha da fornicação, da prostituição, e que cada um saiba possuir o seu próprio corpo como vaso em santidade e honra, que nenhum homem oprima ou defraude seu irmão. E aqui nesses textos, irmãos, que nós acabamos de ler, estão estabelecidos aqui três coisas básicas, certo? Três coisas: a fé, arrependimento e a nova obediência. A fé é diretamente expressa no lugar de João, como nós lemos João 6,40. Essa é a vontade dele, é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que crê que aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Então, essa é a primeira coisa, a fé. Eu preciso crer no Senhor. Então, qual é a segunda coisa, irmãos? A fé é diretamente expressa em João 6,40. E depois o arrependimento. Arrependimento, segundo William Perkins, é fruto da fé. Que é fruto da fé. E ele diz mais ainda, como também a nova obediência, que é fruto de ambos. Então, fé, arrependimento, qual o fruto que dá? Uma nova obediência. Não é uma obediência escravizada, é uma obediência filial. A fé e o arrependimento produz uma nova obediência. Nas palavras do apóstolo Paulo,
é para a santificação. Santificação significa arrependimento, nova obediência por aquilo que nós devemos fazer. Então, rapidamente, vamos analisar aqui fé, arrependimento e nova obediência em poucas palavras. Primeiro, irmãos, o que é a palavra fé, o que é a expressão fé salvadora, ou a verdadeira fé salvadora? Então, 3 coisas são requeridas numa fé verdadeira: conhecimento, assentimento e aplicação. Vou repetir: conhecimento, assentimento e aplicação. O que significa conhecimento? Significa a concepção correta das doutrinas necessárias da verdadeira religião, especialmente aquelas que diz respeito a Cristo, o nosso Redentor. Assentimento, irmãos, é quando o homem, conhecendo essa doutrina, ele aprova a doutrina. Ele aprova essa doutrina como sendo a doutrina saudável e a verdade de Deus que nos dirige para a salvação. Ele conhece e ele aprova essa verdade. E terceiro, a aplicação é quando nós concebemos em nossos corações a verdadeira persuasão da misericórdia de Deus para conosco, particularmente no perdão livre da parte do Senhor de todos os nossos pecados e para a salvação de nossas almas. Quando nós aplicamos isso, para quê, irmãos? Como verdadeira persuasão da misericórdia de Deus para conosco, no perdão de Deus, que é livre perdão, para a salvação de nossas almas. Um exemplo disso, o apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, disse: agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo é pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20. O apóstolo Paulo vai dizer: aquele que me amou e deu a vida por mim. Perceba a aplicação direta: aquele que me amou e deu a vida por mim. Sem essa aplicação particular, nem o conhecimento, nem o assentimento pode nos salvar. Não basta você saber toda a doutrina, concordar com ela, se ela não é aplicada no seu próprio coração, na sua própria vida, não é? E é isso que o Senhor diz. Em João, no capítulo 6, irmãos, João no capítulo 6, Jesus Cristo, ele fala o seguinte a nós, ele diz o seguinte: eu sou o pão da vida. Ele diz: eu sou a água da vida. E nós sabemos que um alimento e uma bebida, a menos que seja recebida, ela não nutrirá o nosso corpo. Por isso, comer e beber é a expressão mais próxima do que significa fé. Nós não na ceia do Senhor, nós não comemos com os lábios, mas com o coração. Nós cremos no Senhor. Mas não há nada que possa ser melhor associado do que o próprio alimento, Você pode perceber que os hipócritas podem ter conhecimento, assentimento e persuasão do favor de Deus, mas isso não é seguro de que eles estão fazendo a vontade do Pai. Simão o mágico pode ter tido verdadeiro conhecimento da palavra de Deus e ter assentimento, ele ter concordado com essa verdade no que diz respeito tanto à verdadeira fé em algum grau. Ele pode ter recebido uma persuasão da misericórdia de Deus no perdão dos seus pecados, embora falsamente, em presunção, sob fundamentos insuficientes. Para que o homem possa discernir a verdade da sua fé,
e a persuasão da misericórdia de Deus, irmãos, que o distingue de um hipócrita, ele precisa observar 3 coisas que vão mostrar a diferença dela para o hipócrita: o começo da sua fé, o fruto e a constância dessa fé. Onde começa, qual o fruto que ela dá e qual a constância dela. O começo da verdadeira fé é ouvir a palavra de Deus pregada, especialmente o Evangelho, que é a lei, irmãos, que nos é concedida, que nos é anunciada. E o homem, ele olha para os seus pecados e ele percebe que Deus é misericordioso, e ele percebe também que ele anseia se reconciliar com Deus e que os seus pecados sejam perdoados. Ouvindo as promessas da misericórdia, ele deseja a fé, no qual ele pode abraçar a mesma promessa e lutar contra a incredulidade. Embora isso não seja ainda a fé viva, é o começo da verdadeira fé. E nenhum hipócrita, irmãos, tem esse princípio iniciado desde o início no seu coração. Eu olho para a lei e vejo os meus pecados e as misericórdias. Por causa dos meus pecados eu anseio: Senhor, eu preciso me reconciliar contigo, eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados. Quando eu escuto a pregação e as promessas de Deus, das misericórdias de Deus, eu desejo crer nessas promessas e abraçá-las e lutar contra a incredulidade. E logo na sequência vem o segundo passo: o fruto da verdadeira fé é uma mudança, irmãos, de todo homem, tanto no coração e na vida, quanto na vida, e fazendo o coração contrário a si mesmo, na moderação das suas afeições naturais e paixões, mantendo-nos em compasso com a verdadeira obediência, ele fazendo com que o homem, em cada estado da sua vida, ele descanse contente com a vontade de Deus, como Isaías diz: aquele que crê, não se apresse. Isaías 28:16, aquele que crê não deve se apressar, ele não deve se angustiar, não deve se acelerar. Eu confio no Senhor em cada estado da minha jornada, eu confio nele. Terceira característica dessa fé: constância. A verdadeira fé é conhecida por isso, irmãos. Quando o homem repousa em Deus completamente, até mesmo quando ele não sente a misericórdia, ele até tem todos os sinais do desprazer de Deus na sua vida, porque todo homem e todo hipócrita, quando tem os sinais da bondade de Deus presente, eles saberão que Deus é a favor deles. Mas a verdadeira fé, irmãos, ela é a evidência das coisas que nós esperamos, mas não estamos vendo. Será como Abraão creu acima da esperança. Que coisa, ele creu, havia ali, ele havia uma certeza que ele como homem não poderia, mas ele creu no que foi dito. Hoje um irmão querido me ligou falando das bênçãos de Deus,
Tenho acompanhado o caso de perto, umas lutas muito grandes e lutas profundas, e Deus deu uma resposta tão favorável a ele hoje. E ele ligou assim que saiu a informação, estava no seminário dando aula, ele me ligou, parei para atender o telefone, o que eu disse a ele foi, ele em lágrimas, de tanto tamanho da bondade de Deus, eu disse a ele: irmão, aquilo que nós temos conversado, nós vamos confiar no Senhor até mesmo quando não houver nenhum sinal do favor de Deus. Porque quando Ele chegar, haverá grande regozijo na nossa alma. Mesmo quando nada está a favor. Nada está a favor. Segunda obra, irmãos, é quando, veja, quando o homem consiste em fazer a vontade do Pai, isto é, arrepender-se dos seus próprios pecados. A primeira é a fé, a segunda é arrependimento dos nossos pecados. Isto é fruto da fé. No verdadeiro arrependimento, irmão, existem duas coisas: o começo e a natureza dele. O começo é literalmente uma tristeza piedosa, quando o homem ele chora e sofre apropriadamente e diretamente por causa dos seus pecados, porque ele ofendeu a Deus, porque ele olha para Deus como um pai tão amoroso e diz: como eu fiz isso com o meu pai? Entende? Não é o sentimento de escravidão, é o sentimento de um filho para com seu pai. Como eu fiz isso com o meu pai? Isso leva a arrependimento, irmãos, arrependimento para a salvação. E é o que Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7 e 10. Existe aquela tristeza que é para a salvação e aquela que é para a condenação. Isso não surge do medo de ser punido como deve. Isso também tem medo da punição, sem dúvida, mas também o medo, irmãos, da consideração, da misericórdia de Deus. Como eu ofendi o meu Deus tão amoroso, tão gracioso e tão bondoso para comigo em Cristo. A natureza desse arrependimento, irmãos, ele se coloca na mudança de mente, quando nós colocamos de lado o propósito de pecar e pela bênção de Deus e graça do nosso Senhor, nós tomamos um novo propósito de nunca mais pecarmos. Isso é arrependimento propriamente, irmãos. Se isso é verdade, isso produzirá mudança da afeição e de todas as ações da minha vida. Você não pode se arrepender e dizer: mas é assim mesmo, você vai pecar de novo. É o propósito de nunca mais pecar. É isso que produzirá mudança na vida. Judas, como um hipócrita, se arrependeu, não é? Judas se arrependeu. Ele estava triste pelos seus atos, desejando de todo o seu coração que ele nunca tivesse feito aquilo, mas aquilo foi nada. A tristeza dele foi apenas mundana, que levou à morte, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 7 e 10. Surge do horror, do temor de ser punido, não da consideração da misericórdia de Deus. Como eu fiz isso com meu pai, tão bondoso para comigo.
ele se arrependeu, mas isso não foi verdadeiro ódio para com o pecado, sem esperança da misericórdia, o propósito de glorificar a Deus por uma nova obediência. Então não foi de fato uma verdadeira obediência, ou verdadeiro arrependimento. E por último, irmãos, a terceira obra que consiste em fazer a vontade de Deus, é uma nova obediência. E a nova obediência, ela é fruto de ambos, da fé e do arrependimento. Entenda, sem a verdadeira fé, verdadeiro arrependimento, não haverá verdadeira ou uma nova obediência. Muitos hipócritas, irmãos, têm mudado sua vida, mas eles falham em duas coisas. Primeiro, a sua reforma é somente externa, não interna. Seus pensamentos, suas vontades e afeições se mantêm cheios de corrupção. Segundo, a sua obediência é apenas parcial, somente para algum dos mandamentos do Senhor, não para com todos os mandamentos do Senhor. Isso deve ser sério. Nós não podemos brincar de amar a lei de Deus. Assim foi Herodes, irmãos, que ouviria João pregar com alegria e fazer muitas coisas, mas ele não deixou a mulher do seu irmão. Ele ouvia a pregação, mas não deixava a mulher do seu irmão. A verdadeira obediência, irmãos, que procede da verdadeira fé e verdadeiro arrependimento, ela tem as seguintes partes. Primeiro, nós devemos provar o que é a boa vontade de Deus. Provar o que é a boa vontade de Deus. Segundo, nós devemos restringir a nossa vida de ofensas externas que tendem a desonrar a Deus e a escandalizar a igreja do Senhor. Terceiro, nós devemos mortificar as corrupções internas do nosso próprio coração. Quarto, nós devemos trabalhar para conceber novas ações de acordo com a vontade de Deus, isto é, nós vamos agir de acordo com o que a palavra manda e, consequentemente, produzir e praticar boas obras, realizando tanto as coisas externamente como internamente, obedecendo a Deus verdadeiramente. Assim o homem pode discernir a verdade da sua obediência, e assim esses serão salvos. Deixa eu concluir, irmãos, rapidamente. Conclusão. Considere que salvação é prometida a quem? Aos que praticam a vontade de Deus. Nós deveríamos ter mais alegria em fazer a vontade de Deus pela fé, arrependimento e nova obediência. Para que isso possa ser feito, nós poderíamos precisar de alguma ajuda. O que é que eu devo fazer, primeiramente, para que isso aconteça? Eu devo trabalhar para a verdadeira persuasão da misericórdia de Deus no perdão de nossos pecados e para a salvação de nossas almas. É engraçado que as pessoas querem lutar contra o pecado e normalmente elas querem aprender a lei. Veja, a lei vai me dizer o que é que eu tenho de fazer, o que eu não tenho de fazer. Isso é ótimo, não tem problema nenhum. Mas eu não vou ser persuadido a abandonar o pecado simplesmente sabendo o que tenho de fazer, mas conhecendo o amor e a misericórdia e a bondade de Deus para comigo, o que Deus fez por mim. Isso é fundamental, irmãos, porque em segundo lugar, nós devemos considerar que nós somos o templo do Espírito Santo e que é uma dignidade extraordinária para homens pecadores como nós.
E nós devemos nos animar, nos alegrar, viver de tal maneira, irmãos, que nós não venhamos a entristecer o Espírito de Deus que habita em nós. Terceiro, considere a bênção de Deus e o que Ele derramou sobre nós, tanto na alma quanto no corpo, uma por uma, irmãos. E isso nos moverá a amar a Deus. E por que o amor é tão importante aqui? Porque Jesus vai dizer: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Você percebe? É o amor que me levará a amar a lei de Deus. Quarto, considere as ameaças de Deus contra o pecado e seu julgamento sobre esse pecado e aqueles que vivem no pecado. Todo lugar, irmãos, está cheio do julgamento de Deus. Nós devemos pensar que isso deve restringir nossas corrupções e que nossas ações não devam ser manifestadas como quem não teme ao Senhor. Quinto, nós devemos meditar na palavra de Deus e usar a oração fervorosa para com Deus, por sua graça, para que por esses meios nós possamos alcançar um coração cada vez mais pleno. Isso, irmãos, vai nos levar literalmente à obediência. Encha o seu coração desse conhecimento. Lembra de Romanos 8? Podemos encerrar com esse texto. Nós recebemos o Espírito, no qual nós clamamos: Abba, Pai. É dessa relação que precisa brotar todas essas coisas. É dessa relação que precisa brotar todas essas coisas. Vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Graças nós te damos, Senhor, pelo privilégio glorioso de podermos estudar a Tua Palavra, meditarmos nela e sermos desafiados a uma vida reta e santa diante do Senhor. Ó Deus, quanto conhecimento o Senhor tem nos dado na Tua Palavra. Não nos permita, Senhor Deus, termos simplesmente a nossa cabeça cheia dessas informações, porque isso será juízo contra nós. Mas que essas verdades, elas adentrem a nossa alma, Senhor, e mudem a nossa sorte. Nós suplicamos o Teu favor para conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.